Olá, jovens! Eu sou o Kids e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Kids Zone, um podcast em que eu pretendo trazer notícias, atualidades e opiniões e diversas coisas sobre o VGC, principalmente focado na comunidade brasileira. E não estou sozinho, hoje eu trouxe dois grandes amigos meus, o Luciano Begô. Fala alguma coisa, Luciano? E aí, galera, aqui é o Luciano. Ok. E o Guilherme Queiroz, também conhecido como Queiroz. E aí, rapaziada, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Eu estou muito nervoso, porque eu não sei aparecer na frente das câmeras. Mas agora que já começou, vamos nessa. Bom, primeiro eu preciso explicar para vocês um pouco sobre como que vai funcionar esse podcast, né? Para vocês saberem o que esperarem não só desse episódio, mas dos próximos. Nós vamos funcionar em 3 blocos, 3 sessões, em que as primeiras a gente vai tentar comentar algumas notícias, na medida em que tiverem notícias pra gente comentar, é claro, pensadas no mundo VGC. Então, teve uma regulation nova, nós vamos explicar uma regulation nova. Vai ter um torneio relevante na gringa que achamos que você que está assistindo deveria acompanhar, vamos comentar aqui. Vai ter um torneio no Brasil e já tem data de inscrição, vamos comentar com vocês. Mas que se a Copag deixar, né? O segundo bloco, nós vamos fazer uma análise de resultados de eventos mais recentes. Por exemplo, teve um regional em tal cidade. A gente vai abrir um site olhando os resultados do regional e eu, mais as pessoas que vão estar junto comigo, vamos comentar o que nós pensamos sobre os times, o que a gente achou e tudo mais. E, claro, vamos comentar também sobre torneios online, principalmente os da Limitless, mas não só limitando só isso, limitando, porque o metagame ele faz grandes avanços entre grandes torneios, mas são esses pequenos torneios que vão mostrando os grãos de areia. E a intenção desse podcast é ajudar você que está assistindo ao invés de dar um passo por um passo pequeno, dar um passo maior, ou quem sabe 2 passos de uma vez, trazendo as informações para você. Ainda mais que, né, como a gente não tem mais Twitter, fica mais difícil ainda de ter informação, então acho que ter um lugar centralizado em português para ter esse tipo de informação seria bom. E o terceiro bloco, a gente vai fazer uma discussão que vai variar muito de episódio para episódio, em que eu e as pessoas que vão estar comigo vamos trazer tópicos que acho que serão interessantes naquele momento, naquela semana, para se comentar sobre como está avançando as estratégias dentro do VGC. Porque qualquer pessoa que joga VGC há mais tempo vai poder te explicar que VGC não é uma coisa cravada. Não é um xadrez em que é o mesmo jogo do começo até o final dos tempos, entre aspas. Estratégias vão mudando e as peças que vão sendo usadas vão sendo diferentes. Então é muito comum um metagame começar com uma cara e terminar completamente diferente. O melhor exemplo disso, vocês podem até comentar, foi o Miraidon, que no metagame passado começou com uma gigantesca fraude e ganhou o Mundial. E é isso aí, todo mundo engole ele. Então, se alguém falasse que Miraidon ganharia o Mundial na primeira semana, ninguém acreditaria. Na primeira semana não, né? Mas nas primeiras semanas ninguém ia acreditar, certo? Então é isso. Alguém quer dar algumas primeiras palavras antes da gente ir pro primeiro tópico? Acho que não, acho que dá pra gente começar. Nesse ponto do Miraidon aí, até o primeiro regional que ele ganhou, todo mundo não dava nada pra ele. É verdade. Do jeito que as coisas evoluíram. E é engraçado porque o Miraidon ele meio que fez isso aqui, né? Porque ele começou lá embaixo, depois ganhou o primeiro regional, e aí sumiu um pouquinho e no final... Aí voltou com tudo. A galera desrespeitou ele um pouco, talvez. Beleza, vamos deixar esse terceiro bloco. Não, mas vamos deixar isso para quando a regulação I chegar, porque nosso primeiro tópico é justamente a regulação H, em que a gente vai explicar. Esse podcast, muito felizmente, está começando na primeira semana em que a regulação H está começando oficialmente. E, algum dos dois gostaria de dar o primeiro passo para explicar o que é a regulação H? Ou, quem sabe, um explica o que é regulação e o outro explica o que é a regulação H? Eu acho que seria bem legal. Para quem não sabe o que é regulação, basicamente são as regras vigentes no VGC em um determinado período. O VGC é o formato oficial de Pokémon, que é disputado em Double Battle. E de tantos em tantos meses, esse intervalo de meses não é fixo, a Game Freak, que é o Pokémon Company, eu não sei exatamente quem faz isso, a TPCI. determina qual... A TPCI, então a Pokémon Company
determina qual vai ser a regra daquele período. E essas são as regulations. Atualmente a gente está na regulation H. Isso. A Regulation H, ela vai de 1 de setembro de 2024, ou seja, ela já começou. No momento que a gente está gravando esse vídeo, ela começou há 2 dias atrás. E ela vai até o dia 5 de janeiro. Então ela tem uma duração aí mais ou menos 3 meses, né? Um pouquinho mais. E ela vai englobar alguns torneios. De cabeça aqui eu consigo pensar em 3, né? O de Baltimore, o de Joinville e o de Dortmund, além do IC, né? Que é o maiorzão que vai ter no Laic. Sim, o IC nosso, na eu pulei. América Latina. Sim. Não, o de Dortmund é na Europa, mas... A Regulation H, ela basicamente pega todos os Pokémons da Pokédex, só que ela faz alguns banimentos. Por exemplo, ela bane os Pokémons Paradoxos, ela bane os Pokémons lendários, né? Terapagos, os restritos, né? Que a gente viu começar a jogar na Regulation G. E ela também bane os Pokémons que são considerados sublendários, entre aspas, né? Que são Pokémons tipo Urshifu, Entei, Suicune. Não são exatamente Pokémons lendários, mas também que eles entram nessa meio que categoria de Pokémons abaixo dos restritos, mas são mais fortes que os Pokémons normais. Costumam ser limitados por jogo também. Sim, sem contar os míticos, né, que normalmente são banidos por natureza, mas Isso. Depois do que aconteceu no final do Sword Shield, a gente, às vezes é bom comentar. Então, beleza, obrigado pessoal. Já que a gente já sabe primeiro mais ou menos a ideia da regulação H, eu queria explicar o que ele comentou sobre regionais e tudo mais, que é o que a gente chama de Majors, que seriam os principais eventos que vão ter dentro do período da regulação H. E os mais próximos são 3 regionais. O regional de Baltimore, o regional de uma cidade na Europa, que eu não sei falar o nome que o Queiroz falou, como é que é? Dortmund, eu acho. Eu acho que é isso. Que é na Alemanha, isso? Isso tem cara de Alemanha. É a Alemanha. É a Alemanha. E, pra gente, o regional de Joinville. Todos os 3 em setembro. Então, já vai ser conteúdo pra gente aqui. E... qual que é a ideia? Esses torneios, eles... por serem os primeiros, eles vão determinar como que o VGC vai ser jogado de fato. O time que ganhar o Baltimore, por exemplo, o primeiro... o time que ganhar Baltimore, ele vai tendenciar tudo dali pra frente. Porque começo de metagame as pessoas procuram referências e são esses grandes torneios que são essas referências. Joinville é no Brasil, mas infelizmente já acabaram as vagas, então não tem como recomendar isso. Mas a gente vai ter, como o Queiroz tinha falado, o Internacional da América Latina, que vai ser em São Paulo, salvo engano em novembro, certo? 15 de novembro. Isso. 15 de novembro. E ainda não lançaram as inscrições, mas quando lançar a gente avisa. E muito do nosso objetivo aqui é ajudar, primeiramente, as pessoas a aprender mais sobre essa regulação H para o Internacional da América Latina, porque o que vocês estão vendo aqui vai ter algum impacto no que vai ter no Internacional, que é um torneio enorme e a gente super recomenda participar. Por fim, alguém quer falar do torneio mais recente possível, que é a VR? Eu acho que antes de falar da VR, é interessante a gente falar sobre as datas dos torneios de Baltimore, Dortmund e Joinville. Baltimore é semana que vem já, no outro final de semana, né? Sem ser final de semana agora, no próximo. Isso, eu acho que é 14 e 15. 14 e 15, isso. E é muito interessante também, para quem não está acostumado com o cenário competitivo, saber que esses torneios todos são transmitidos do canal oficial da Pokémon. Né? Se você pesquisar no YouTube Pokémon Official Channel, você encontra lá a transmissão do regional de Baltimore, de Dortmund. Joinville não vai estar lá, provavelmente, porque nessas horas o Brasil é deixado um pouco de lado, mas é um bom momento para aprender, né? De maneira claro, fácil e rápida. Se tiver alguma coisa de Joinville, a gente comenta aqui também, se tiver stream. Mesmo que seja em outros canais. Isso. Normalmente quando se tem streams de torneios brasileiros é no canal da Copag, mas nem sempre tem, então não prometemos nada ainda. Exatamente. Bom, agora sim, falando da VR. Quem quer falar da VR? Eu acho que era o Luciano. Ou não foi o Luciano que pediu? Não sei, quem que pediu pra falar?
Eu posso falar. Tô Pode animado falar. pra falar. Fale, por favor, fale. Este final de semana foi anunciado, eu acredito que ontem, vai ter um torneio, o primeiro torneio grande, digamos assim, de Regulation H, organizado pela Victory Road. Quem é a Victory Road? A Victory Road é basicamente um site, uma comunidade grande de VGC internacional. Se não me engano, eles são da Espanha, mas boa parte do conteúdo deles está em inglês. Né? Eu diria que a maioria do conteúdo deles está em inglês. E eles estão organizando um torneio por esse final de semana. O torneio tem taxa de inscrição de $10, então é um pouco caro para o brasileiro, mas nada absurdo. Tem premiação em dinheiro e ele é um dos melhores momentos que existe para ter uma interação de alto nível com jogadores de outras partes do mundo. Porque esse torneio ele é quase tão grande quanto o regional. Em termos de número de players, ele é maior do que os regionais do Brasil. Se ele é mais difícil ou não, fica aí o questionamento. Mas esse torneio é quase que um regional online. Eu recomendo bastante quem tiver a oportunidade, o tempo e o dinheiro de jogar. Sim, com certeza. Sem contar que a experiência é importante. Eu acho que a gente pode deixar no link da descrição do vídeo. Eu coloco. Bota o link da descrição do torneio da VR. É interessante. É uma oportunidade muito boa pra jogar contra jogadores do mundo todo, assim. Tem bastante japonês que participa, tem bastante jogador, assim, que você não costuma enfrentar nem em torneios internacionais, assim, por exemplo. Então, você tendo a disponibilidade, podendo jogar. Sim, e como 3 jogadores que acabaram de voltar do Mundial, eu acho que a gente pode dizer com muita certeza que jogar uma competição com pessoas do mundo todo é outra coisa. Não só em termos de dificuldade, mas em termos de aprendizado e de experiência como um todo, sabe? Sim. Então... A gente que tem um pouco mais de experiência, a gente já sabe que o brasileiro e talvez o latino em específico, no geral, no caso, tem uma maneira de pensar VGC. E quando a gente viaja para outras localidades do mundo, interage, a gente percebe que as pessoas nos outros lugares do mundo pensam em VGC de maneiras diferentes, e interagir com essas pessoas, entender o que elas pensam, realmente tem muito a acrescentar na gente como jogador. Sim, tem metagames totalmente diferentes, assim, que você nem imagina que as pessoas estão jogando com times. Por exemplo, no Japão, que a galera costuma jogar um metagame mais fechado, mais entre eles, se desenvolve de um jeito diferente. E acaba que no Mundial sempre tem uma expressão gigante, assim, de jogadores do Japão, por exemplo, que a gente não vê em outros torneios. E é bem interessante poder ver isso se desenvolver mais de perto, assim. Sim, perfeito. Bom, já que assim, vamos concluir as notícias, eu creio que a gente já falou de tudo que a gente queria. E vamos falar de VGC um pouco mais na prática. Vamos cortar isso aqui. Olha, não sabia que dava pra fazer isso. E vamos comentar do primeiro torneio, que começa pelo Brasil, já que eu coloquei tudo na ordem contrária e eu não percebi até esse exato instante da gravação. Que é o Tri-Attack Freeze Battles, nome difícil. Que é um torneio organizado por brasileiros e que é aberto para todo mundo, mas costuma ter um público brasileiro grande, como dá pra ver aqui. Tá todo mundo conseguindo acessar? Já tá de boas? Tudo certo. Ótimo. E eu acho interessante, e o motivo de eu estar trazendo um torneio brasileiro aqui, e eu estar sempre tentando trazer pelo menos um torneio brasileiro aqui, é porque uma coisa que o Keros falou que é muito interessante é que existem metagames. E o metagame, ele não depende simplesmente de quais pokémons estão permitidos, mas quem está usando esses pokémons, porque existem tendências. E na medida que comunidades vão sendo isoladas, porque talvez jogam entre si, você vai vendo detalhes dessa tendência. E como esse podcast é pensado principalmente para brasileiros, é interessante vocês verem tendências de brasileiros, certo? E aí esse site, ele vai aparecer muito, provavelmente todos os episódios desse podcast, é a Play Limitless, que é um gancho da Limitless, que é uma coisa que envolve o TCG de Pokémon, em que eles servem como plataforma para você rodar torneios. Só que eles também dão várias estatísticas interessantes sobre o competitivo daquele exato torneio, com não só os resultados, mas detalhes dos times, dos melhores classificados, de todo mundo na verdade, mas a gente está interessado nos melhores,
e algumas estatísticas também que a gente pode olhar depois. Tá. Pra não fazer descaso, eu queria comentar do time do Caju. Se mais alguém quiser mandar algum, por favor, comente no Discord, que eu estou com ele aberto aqui agora. Ok. Mas, falando, por exemplo, vamos dar uma olhada no time do Caju, que eu acho que é um time bem caro do Brasil, na minha cabeça, que é Tailwind e uns combos bem objetivos. Tipo, isso tem cara de good stuffs pra mim. O que vocês Tem um pensam? combinho fogo, água, grama, tem Tailwind, tem uma gimmick forte, né? Que é um lead de Mosehold com Annihilate. Tem o Goldengo, que é um Pokémon muito, muito forte nesse meta. Sabe? Um tipo bem. Ele puxa muito pro estilo brasileiro de jogar, né? Uhum. Tailwind de porrada e, tipo, algumas techs aqui e ali, que eu acho que a tech desse time é colocar o mouse dele em relay ali pra Sim. lidar com alguns matchups. Sim. Uma característica que eu penso muito do brasileiro, pelo menos por enquanto, é que ele preza muito pela ofensividade. Pelo menos no geral. E a ideia de Tailwind com Choice Specs, Tera Steel, Goldengo é muito interessante, porque se tudo der certo eu dei Tailwind, Tera, Make Train e eu ganhei. Só que ao mesmo tempo ele tem uma Primarina Rilabon atrás, que é como se fosse um... Mesmo que o Goldengo não ganhe, eu só preciso enfraquecer para que essa dupla consistente volte e ganhe na volta, sabe? Muito como tinha Sword Shield de Urshifu Rilabon. Sim. Pode falar. É um estilo bem brasileirão mesmo. No Mundial, nos regionais, nos torneios menores que você vai ver as pessoas jogando, você encontra uma preferência maior do brasileiro pra jogar, por exemplo, de Tailwind do que outros estilos de jogo, tipo Pick Room, Balance. Exato. Talvez por ser um estilo de jogo mais rápido, assim, não sei se tem algum estudo falando sobre isso, seria legal alguém fazer uma pesquisa, mas não sei se o brasileiro costuma ser mais impaciente, o jogo acaba mais rápido. Não sei se é porque como o meta desenvolve, assim, tipo, o começo do meta leva você a jogar com times mais ofensivos e tal, pra você meio que testar, ver o que tá bom, o que tá fraco, e consegue aguentar as porradas, o que não aguenta. Então- O motivo eu também não faço ideia do motivo, mas que é um fato, é um fato. Eu Não tenho dá uma pra ir pra teoria um sobre regional, isso. pra um torneio, sem esperar um time desse, por exemplo. Com certeza. Mas eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que tem muito sobre influência. Porque, por exemplo, eu tenho um estilo mais defensivo e o meu estilo defensivo 100% foi copiado das pessoas que eu me inspirava quando eu comecei. E eu acho que muitas pessoas, quando vão jogar, eles vêm não só jogar... Porque, tipo assim, pensa, quando você começa competitivo, vídeos de Epic Sweep, vocês já viram esse tipo de coisa? Já. Inspira muito a pessoa, tipo assim, eu quero ganhar combando, eu quero ganhar bonito. Porque o competitivo, de certa forma, nasce da ideia de fazer combos. E você querer ganhar rápido e clean é uma mentalidade do in-game, de certa forma. Em que no in-game você não quer subir 3 bulk-ups antes de ganhar do cara que tá antes do cara que tá antes do Brock. Sabe? Você quer só clicar um golpe, nocautear todos os Pokémon do seu oponente e sair rindo falando, caralho, eu sou o prodígio do Pokémon. Eu não era pra xingar, desculpa. Então eu acho que isso é meio que natural de quando você começa no jogo. Não tô falando do caso do Caju, mas tipo assim, como a comunidade de VGC brasileira, ela de certa forma é nova comparada de outros países, você começa querendo fazer esse tipo de Epic Sweep. E a ideia de Balanced, ela surge muito mais pra frente de você pensar pra quando você começa a pensar em como eu faço pra abordar mais opções. Meus palavras, como eu balanceio as situações, sabe? Mas eu tenho certeza que eu tô falando? Não. É algo por aí, sim. Eu só não colocaria a mão no fogo pra fazer nenhum tipo de teoria específica. Mas eu acho que a ideia geral é mais ou menos essa, sim.
tranquilo. Algum último comentário, Queiroz? Não, acho que você encapsulou bem, assim, tudo que eu acho sobre o assunto dos times brasileiros. Agora olha só, Kids, tu tá com como é a palavra? Os times do torneio na tela aí? Uhum. Ó, é interessante a gente notar. É um torneio brasileiro, mas não tem só brasileiro jogando. No top 8 temos 3 brasileiros. Os 3 são de Tailwind. Sim. Tem que descer mais um pouco. Ok, o quarto brasileiro no top, que tem 10º no caso, não tá de Tailwind. Ah não, tá sim, tem um Scott. Ok. Existe uma tendência bem forte mesmo de Tailwind no Brasil. Chega a ser um pouco os dois extremos, né? Ou Tailwind ou TR, assim, pelo menos. Isso é engraçado. Sim, mas isso é uma coisa que eu acho muito interessante do brasileiro. Na dúvida, Tailwind. Eu acho interessante. Tipo. E faz sentido, né? Engraçado. Bater primeiro. E é engraçado porque às vezes acontece dos metas de fora do Brasil estarem tão focados em jogar balance, defensiva, não sei o que os caras esquecem da opção de dar Tailwind e bater, e esquecem como isso é forte, porque a gente fala, é uma coisa que os iniciantes tendem a fazer, não sei o que, mas isso não desmerece nem um pouco o arquetipo, porque muitas vezes Tailwind de porrada é extremamente forte. Sim. Eu acho que meta continua sendo. Sim. Conforme o meta vai evoluindo, ele acaba perdendo um pouco mais de força, né? A estratégia só da Tailwind bater, mas é sempre uma coisa que tem que estar preparado, assim. Você não pode levar um time só de Pokémons que não tem speed control, não tem o bulk, e esperar que você vai conseguir aguentar tomar um Tailwind, um Mix Train na cara, assim, porque é uma ameaça, assim, que você tem que ficar de olho, querendo ou não. Sim. Eu entendo perfeitamente a experiência do cara dali de Tailwind, Specs, Goldengo. Então, eu concordo plenamente. O Luciano, eu já joguei um pouco com... Eu sou um pouco adepto do Tailwind Mix Train e eu posso afirmar que é forte, sim. Se o cara não tem aquelas resist, não tem Wide Guard, por exemplo. Pô, sim, muito é verdade. Bom, então, comentado um pouco sobre o Brasil, eu queria seguir pro próximo torneio, que no caso é a Citrus Series 7. E aí, se cada um quiser comentar de alguma coisa específica, porque a partir de agora eu tô muito interessado em olhar muito a aba metagame. Mas se tiver algum time específico que vocês querem falar sobre, mande brasa. Os times em específico é difícil de falar sobre porque olha a variedade de time que tem aqui nesse troço. Sim. A gente consegue ver alguns padrões, Dondoso tá forte, Chuva tá forte, mas o time que ganhou não é nada disso, por exemplo. Inclusive tem um Armaruja ali sem Didi. Como assim, cara? Eu conheço um cara que faz isso, sabe? Eu conheço esse cara aí. Mas sim, agora uma coisa legal de notar é o Nader aqui, né? Um brasileiro no top 8. Sim, vamos dar uma olhada no time dele. Com um time mais nada possível. Cara, Dondoso. Que time diferente, viu? Sério, assim, por que você na achou verdade, diferente? Ele não é tão diferente porque em Regulation A, né, que era bem parecido com essa agora, usavam uns times assim. Só que eu tô desacostumado de ver esse tipo de time. Sim. E o Nader, pra quem não sabe, ganhou um regional aqui no Brasil mesmo, acho que foi em 2023 ainda. Lá em Curitiba, foi pra setembro. Tinha acabado de trocar a Regulation pra Regulation D, se eu não me engano. Isso. Era a Regulation E já. Não, acho que era a Regulation D. Era o final da Regulation D. Era o final da Regulation D? Foi o último torneio. E quando todo mundo desmereceu o Dondoso, Nader foi lá, pegou a oportunidade e ganhou um regional com ele. Invicto de Dondoso. Mano, mas ó, esse time é estranho assim, ó. O Archalodon, Sturge, Power Ab, Terra Stella, não pode me dizer que isso é comum. Cara, eu tenho visto. O Tatsugiri Scarf de Soult. Mano, nada isso eu achei. Cara, isso me trouxe um gostinho de Sol e Lua tão grande de Scarf Tapofine com Kartana. Porque ele dá Soak e depois ele dá Flower Trick. E aí ele pega uns KOs que não faziam sentido originalmente. Eu achei muito interessante.
Pois é, bem interessante sim. Mas vamos pra aba metagame então? Vamos pra aba metagame. E parabéns pro Nader por ter ido tão bem nesse torneio. Se você for ver, o segundo lugar tá com um time bem parecido com o do Nader. Até de Pokémon, tipo, o Arcaludon é a mesma teoria do Sturge. É verdade, eu não tinha prestado atenção. Sim, parece que esse Archaludon, ele é meio que uma tentativa de punir outros times de chuva. Se você põe chuva, eu posso clicar Electroshot. Mas eu acho que é mais na ideia de... Dragão Meta é um tipo muito bom. Ainda mais no metagame com pouca fada. Então, o Archaludon a mais um já é interessante. Eu gosto muito da teoria do Double Sash no time, né? Que a galera usava, pelo menos nas outras regulations, com o Ogerpon Pedra. Sim. E agora parece que o segundo Sash que você pode botar no seu time, o melhor Pokémon vai ser o Arcaludon. Querendo ou não. Com certeza. E se você pensar que é um time pautado em dondoso late game, um Pokémon que tanca uma porrada, então pelo menos garante um hit, mas possivelmente garante 2 hits, o papel dele não é ganhar o jogo, ele é só enfraquecer o que ganha do dondoso. E aí, quando o dondoso entrar, o time do camarada já tá enfraquecido o suficiente para não conseguir fazer a estratégia dele funcionar contra o dondoso. E olha, o contrário também vale, viu? O dondoso pode enfraquecer o time do oponente, de modo que no final o oponente não consiga lidar com 2 sashes. É verdade. Com certeza é uma estratégia aí pra não se subestimar. Isso aqui é bem forte, na verdade. Isso aqui é até um pouco assustador se tu for parar pra pensar em lidar com todos os mind games envolvidos aqui. Sim. Sneasler ainda, que é um Pokémon que eu tô vendo que tá aparecendo bastante. Eu já estou traumatizado com o Sneasler, porque, pra quem não sabe, o golpe da Airclaw é o golpe mais absurdo, um dos golpes mais absurdos já criados nesse jogo. Ele é um golpe venenoso, Luciano, cuidado com o áudio. Ele é um golpe venenoso, com 50% de chance de ter um efeito secundário. Desses 50%, você tem 1/3 de envenenar, 1/3 de paralisar e 1/3 de já estar dormindo. E eu já tive partidas que eu tomei um Dire Claw, ele deu um Dire Claw num bicho que resistia, o Dire Claw. Eu dormi por conta do Dire Claw por 3 turnos e ele ganhou a partida, simplesmente porque eu não conseguia fazer nada. Isso além do fato de que ele é Poison Touch, então ainda tem chance extra do Poison. Então, se você toma um Dire Claw, você tem mais chance de tomar um status do que não tomar um status. É bem volátil esse golpe, com certeza. E ele dá muito dano, um Pokémon muito rápido também. Sim. Uma ameaça aí pra ficar de olho. Com toda certeza. Você já tinha visto o Sneasler, Luciano? Já tinha. Eu não tava jogando Reg H esses dias, mas eu tava vendo vídeo, então eu já tenho bastante noção do que esse troço faz. Pois muito bem. Eu admito que eu tô jogando um pouco de Arcaludon com o Sneasler. Nessa mesma teoria dos 2 Sash, só que um time mais voltado pra Rillaboom e Pelipper e tal. E eu curto muito essa teoria do você poder rodar o Arcaludon com o Rillaboom, que antigamente era difícil, porque antes de surgir essa ideia do Arcaludon Sturge, você tinha que escolher quem que usar Assault Vest. E eu, pelo menos com experiência própria, eu acho o Rillaboom sem Assault Vest muito, muito fraco. Pessoalmente, assim. E acho que no final das contas o Body Press no Archaludon não é tão clicado, né? Tipo, mesmo com Stamina e Assault Vest, assim, no máximo, o Arcaludon vai trancar uns 3 hits ali, tá ligado? Tipo, se o cara der um Close Combat, se você não tiver se atupado já, você vai acabar morrendo, sabe? De uma vez só. Então o Sturge eu acho que acaba sendo uma opção até mais forte ainda que o Assault Vest Stamina. Uma coisa que eu vejo muito é que uma forma que as pessoas pensaram de ganhar de Archaludon é segurar ele pra dar o KO na hora certa com um golpe setupado. Só que essa estratégia que ganha do Archaludon padrão é inútil contra o Archaludon Sturdy, porque você não vai dar um hit kill nele. Então você é obrigado a bater uma vez só. Mais de uma vez, perdão. Então eu tô dando uma olhada aqui na aba metagame, que a gente não vai fazer isso pra todos os torneios, porque a gente tem bastante coisa pra olhar, mas eu acho que esse aqui dá pra ter uma ideia, que é uma dominância muito grande de Rillaboom e Goldengo, que eu acho que vai ser padrão na maioria
dos torneios. E já que você falou que manja muito de Goldengo, já tem experiência, você quer comentar um pouco de por que você acha que o Goldengo tá sendo a cara do meta, de certa forma? Eu acho pessoalmente que esse não é o melhor meta pro Goldengo. Por incrível que pareça, assim. Tipo, eu acho que quando ele tinha parceiros melhores pra jogar com ele, por exemplo na Reg D, que eu usei ele como escolha pra ir nos torneios e tal, ele tava mais forte porque ele tinha o suporte que ele precisava. Eu acho que agora tá faltando um suporte bom pro Goldengo. Tipo, a maioria dos times que você vai ver que tá com Goldengo, ou ele tá usando a versão Choice Specs, ou ele tá usando a versão Nest Plot. E tem um problema muito grande com essas duas versões, é que ele fica muito preso ao... o Goldengo em si ele fica muito preso ao Make Train. E a gente voltou num meta de Reg G que tinha muito Wideguard no jogo. E eu acho que nas outras regulations, quando não existia o Wideguard, e existiam outros pokémons pra ajudar o Goldengo, por exemplo, o Landorus, o Tornado, eu achava ele muito mais forte. Eu acho que nessa regulation agora, a galera tá indo pro Goldengo por ele ser uma escolha mais fácil, assim, de usar, ter uma escolha mais explosiva, assim, você sabe que ele vai dar um dano absurdo, é mais fácil de usar, né, eu já falei. Mas... eu acho que é só um staple, assim, que tipo, dá pra meio que você botar no time que você quiser, assim, dependendo do que você precisa que ele faça, ele vai fazer bem, tipo, você precisa de um stab ghost, um stab steel, assim, não vai ter uma escolha melhor pra você fazer. Mas sei lá, eu não tô achando o Goldengo tanta cara dessa regulation não, assim, então até que você vai ver, tipo, por exemplo, no metagame, você vai ver a win rate dele nem tá tão chamativo, assim, tudo bem que a do Rillaboom não tá também, sendo que eu acho que o Rillaboom é muito mais roubado que o Goldengo, por exemplo. Só que sei lá, eu acho que falta... metade. Eu acho que falta alguma coisa pro Goldengo pra ele realmente ficar muito forte, assim, sabe? Tipo, eu acho que tem uns counters que precisa ter, assim, a pele para um counter é muito bom pro Goldengo. Pô, ele não tem o suporte que ele precisa, sei lá. Alguma coisa não me cheira bem sobre o Goldengo, assim. Quando eu tentei usar, não deu muito certo, pelo menos. Eu entendo. Você tem alguma opinião disso, Luciano? Pô, eu discordo completamente do Queiroz. É impossível o Eita, Goldengo não treta. ser roubado. É impossível o Goldengo não ser roubado nesse metagame. Se ele já era roubado com o Shifu Dark no cangote dele, imagina agora, cara. Ele tem provavelmente a melhor tipagem do jogo. Ele tem um move pool bom o suficiente, né? Ele não precisa de mais do que Make It Rain, Shadow Ball e Thunderbolt, a verdade é essa. Ele consegue se tupar, tem um book decente. Assim, não tem como o Goldengo não ser top tier. Ele pode não ser a cara da regulation, tudo bem. Mas no mínimo top 5 ele é. Então, sei não, hein? Justo. Não, é que eu tentando me explicar melhor, tipo, eu acho que o Goldengo ele tem muito cara de Ursaluna física pra mim, assim, sabe? Tipo, dependendo do setup dele, ele vai dar muito certo, só que tipo, tem uns counters muito óbvios pra ele. Tipo, por exemplo, você tem um Pokémon com Edgard e do lado tem um Pokémon normal, assim. Ele não vai conseguir tocar no seu Pokémon normal, você pode fazer o que você quiser com o seu Pokémon normal naquele jogo, sabe? Ou alguma coisa do tipo. Então... e esse meta ele tá propenso a ter situações que você vai cair que pro Goldengo vão ser muito péssimas, que nos outros metagames, por exemplo, não tinha. Por exemplo, no exemplo que a gente tava usando da Regulation D, assim. Na Regulation D, o metagame tava muito mais virado por Shifu, muito mais virado por Tornados. E naquela época, tanto o Shifu quanto o Tornados e os times que estavam em volta deles, assim, não tinham um jeito muito bom de counterar completamente o Goldengo, tipo, meio que parar o Goldengo, assim, sabe? Eu acho que agora tá mais disponível só pro jeito que o meta se formou, assim, tipo, tinha opção, né, a galera podia, tipo, naquela época, por exemplo, ninguém usava o Pelipper. Existia Pelipper nos times de Dondoso mais aleatórios, assim, então meio que, sei lá, acho que as ferramentas que se mostraram pra esse meta especificamente não são ferramentas novas contra o Goldengo, mas são ferramentas que estão sendo usadas agora que estão dando uma segurada, né, estão dando uma freada. Entendi. Eu pra adicionar meus 2 centavos, eu tenho uma opinião mais neutra, em que eu testei o Goldengo, eu vi a força dele, e eu acho que a grande graça do Goldengo é que ele é acima da média dos Pokémons do jogo, Scarlet e Violet. E a habilidade dele meio que é anti-cheese, tipo, ele tem muita coisinha que não funciona contra o Goldengo. O jeito de ganhar do Goldengo é na força bruta. E como ele é meio que
um dos principais ataques em área do formato. Eu acho que ele começou muito bem, mas aí Goldengo é um Pokémon já manjado. Então as pessoas foram se adaptando muito rápido, usando a experiência de outras regulations. Então, se você pega pra olhar aos Age, você vê que logo em seguida os Pokémons que estão abaixo dele são dois Pokémons que destroçam o Goldengo, que é o Kingambit e a Volcarona. Então, eu acho que o meta evoluiu antes mesmo dele começar de fato, ele evoluiu muito rápido pra ser anti-Goldengo. E aí, todo time já tem que ter a sua resposta a Goldengo. Tipo, eu sinto que pelo menos nesse começo, se o seu time se o oponente começar de Specs Goldengo e ele puder clicar Make Terrain e isso ser muito fácil pra ele, já é um sinal de que o time tem uma fraqueza. Então, como eu tinha falado de cada passo, já é o primeiro passo e o meta mal começou. Seu time tem que ter uma resposta ao Goldengo, porque ele pode não estar, do ponto de vista do Keros, ser o top tier, mas você tem que respeitar ele. Ele ainda é um Pokémon muito forte. Certo? Eu acho que o Goldengo agora, ele tá sofrendo um pouco da síndrome do Calyshadow, assim. Né? Que os times estão se preparando demais contra ele. E agora talvez ele não esteja forte, mas se você achar um time que consegue fazer funcionar a parada, ele continue muito broke. Eu acho que num Major, onde tipos de time vai ser um pouco mais distribuído, na mão de um player bom, o Goldengo ganha quase de tudo, cara. Eu consigo imaginar um player bom ganhando de Incineroar com Goldengo, um time bem construído, facilmente. Eu concordo plenamente. Mas eu me interesso muito em falar que a Volcarona teve mais uso que o Incineroar. E o que aconteceu que o rei do VGC tá perdendo por um bug type? Eu acho muito doido isso que tá acontecendo com o Incineroar, mas a gente vai discutir isso um pouco mais no bloco 3, né? Eu tenho umas opiniões sobre isso pra falar no bloco 3. Sim, a gente vai. Eu boto fé. E então, eu acho que o grande detalhe que eu sinto, por exemplo, desse top usage é... Beleza, cadê o Tailwind? Agora porque aqui, né? Cadê os brasileiros? Não era tão meio brasileiro, pô. Então, mas teve brasileiros indo bem. Mas isso é o ponto. Porque nós estamos jogando um metagame chamado de Dex restrita, ou Dex regional. E esse tipo de metagame costuma ter um power level mais baixo. Por ter um power level mais baixo, muitas vezes mais Pokémon são capazes de funcionar. Então tende a ser menos centralizado. Porém, também é uma característica desse tipo de metagame que quando certos Pokémons vão se provando muito bons, eles vão concentrando coisas neles. Então, por exemplo, o Rillaboom, que é um Pokémon que já é totalmente conhecido por ser muito bom e com já sets estabelecidos, faz todo sentido ele estar alto, porque as pessoas sabem usar ele, sabem como que ele ajuda. E mesmo que, por exemplo, se você olha o resto do top usage, Goldengo, Kingambit, Volcarona, Artialudon e Incineroar. Horrível pro Rillaboom, todos eles. Mas ele funciona. Uhum. Ele gera aquela cola no time. Ele pode ser útil, inclusive, para todos esses Pokémons que estão na lista, como parceiro. Eu espero que a gente encontre esse time ainda, mas eu vi um Rillaboom que eu quero comentar, que é Bullet Seed com Load Dice. Eu não sei se é Load ou Loaded, é Loaded Dice, né? É Loaded. Do lado de Artialudon. Porque ele dá Bullet Seed no Artialudon, não tira nada. O Artialudon setupa e dá Body Press nas coisas. Eu achei muito legal. Insano. Então, eu já vi fazerem isso com o Malzouth também, da Population Bomb. É verdade, é outra opção válida. O negócio do Bullet Seed é que entra muito, não sei qual dos dois falou disso, de ter dois Assault Vests. O Artialudon pode ser Assault Vest e o Rillaboom não ser Assault Vest e o Rillaboom ainda ter uma utilidade, sabe? Só que a utilidade dele cai, né? Teoricamente falando. Assim, depende da spread. Eu não cheguei a testar, não sei como útil é esse set de Load Dice dele, mas... Normalmente você quer que seu Pokémon com Fake Out sobreviva mais do que 2 turnos no campo. Certamente. Bom, a gente falou muito desse torneio, eu vou ir passando um pouco mais de agilidade sobre os próximos.
que eu quero comentar primeiro da Citrus Series 6, que agora que eu vi que tá na ordem errada, em que eu queria comentar mais especificamente do primeiro time, porque eu acho que ele diz muito sobre o começo desse meta, que é esse time de chuva. Que dá pra dizer que chuva é meio que o time a se bater do meta, pelo menos do começo? Então, nas primeiras semanas era, né? Mas eu sinto que já começaram a bater um pouco chuva. Eu mesmo não estava jogando nas primeiras semanas, até porque a gente estava focado no Mundial e tudo mais. Mas na segunda semana, o top 8 de todos os turnos era chuva do começo ao fim. Isso tá mudando aos poucos, então chuva provavelmente vai continuar forte ao longo da Regulation, mas já tá começando a ser batido, na minha opinião. Eu acho que essa é até um pouco da ideia do Incineroar tá mais fraco, né? Tipo, pô, como é que o Incineroar realmente vai ver tanto jogo com chuva tão forte, com King Gambit tão forte, assim, que são dois Pokémon, são arquetipos, né, que se dão bem contra o Incineroar. Então acho que a galera tá segurando no Incineroar, tipo, eu ainda acho que ele continua sendo um Pokémon super quebrado e tal. Mas o fato desses arquétipos estarem em alta influencia um pouco na usagem dele. E eu gostei que as pessoas chegaram numa conclusão muito rápida, só comentando depois você volta, de que o melhor Pelipper é o Sash. Quase todos os Pelippers que eu vejo são Sash. É difícil de não ser, porque primeiro que o Artialudon tem alto, então você pede pra não for Sash, ele só explode pro Electroshot, né? Então... Verdade. Mas aí comecei a dizer que era... Não, eu ia fechar que realmente a chuva parece que é o time a se bater, sim, tipo... Eu diria que tem 3 times aí que se você não tiver uma resposta contra, você vai se ferrar, que é Dondoso, Chuva e Psy-Spam, né? Sim. Que eu acho que são os 3 arquétipos aí que você vai mais encontrar. E acho que a gente vai chegar são nele. os arquétipos que vão mudar um... a gente vai chegar lá, mas eu acho que é isso que tá moldando o meta, pelo menos. Sim, com certeza. E faz todo sentido, porque começo de meta as pessoas não têm as melhores respostas. Então eles vão procurar coisas que no passado já sabia que eram fortes. Chuva é historicamente o time de começo de meta de VGC. Você começou um metagame de VGC, você não sabe nada sobre ele, começa com Chuva. Não tem como ser horrível. No pior dos casos ele é ok, tipo, intermediário. E dessa vez tá vingando e muito, porque o Artialudon comba muito bem com a Chuva. E tem o Basco Legion, que socorro, esse bicho dá muito dano. Ele é o Dracovish lá em casa. É o Dracovish lá em casa. Perfeitamente. Então, esse trio, Pelipper, Basco Legion e Artialudon, é uma coisa que você tem que respeitar com seus times. Se vocês forem para algum torneio maior, seja a própria VR que a gente comentou ou qualquer outro, você tem que ter um plano contra esses Pokémons. Você tem que ter uma estratégia de... Ok, se meu oponente começar de Artialudon e Pelipper, eu só perdi? Ou eu tenho um plano, sabe? Eu acho que é um time que tem que respeitar, por mais que ele tenha muita carona de começo de meta, ele tá forte, ele tava ganhando muita coisa. Ele ganhou esse torneio. E esse torneio tinha... quantas pessoas? 127, é um bocado. É um regional, isso aqui. Pois é. Bom. Com certeza tem que ser respeitado esse coreozinho. Pelipper, Artialudon, Basco Legion. Perfeito. Seguindo então, eu queria comentar do meu terror, o time que me fez perder noites e socar mesas, que é o time que ganhou o VGC Trainer School Open, exclamação, RegH, não sei o que, papapá. Que é o time do australiano. Que eu tinha comentado que era do Psy-Spam. E cara, nossa, eu não sei ganhar desse time. Eu não sei ganhar desse time. Ele é o mais óbvio que poderia ser. E ele é bom. Sim. Por que ele é bom? Cara, esse time é difícil. Mas cara, eu acho que o motivo desses times serem bons agora é bem simples, na verdade. Primeiro, a estratégia em si é forte.
os jogadores de Psy-Spam já estão muito acostumados com os gameplays de Psy-Spam, porque eles meio que não mudaram muita coisa nos últimos, sei lá, de um ano pra cá. Ainda mais esse tipo de Psy-Spam. E outra coisa é que as pessoas ainda não encontraram as soluções pra isso nesse meta. Então é complicado, vai ser forte mesmo nesse começo. Eu acho que não vai ficar forte pra sempre, mas nesse começo não tem jeito, a gente tem que lidar e ficar pensando em como resolver esse problema. Psy-Spam é porque é um time que meio que engana, né? Você meio que olha pra ele e você pensa, tá, o cara vai fazer isso, assim. Aí do nada ele lida de ligante Torco, aí você tem que adivinhar o que ele vai fazer. Se ele vai te dar Sleep Powder, se ele vai bater com Torco, com After You. Porque como os players de Psy-Spam já estão tão acostumados a usar Psy-Spam, é muito mais fácil eles te enganarem do que tu enganar eles. Sim. Ele sabe exatamente como fazer contra você e você tem que descobrir ali na hora o que você faz que ganha de tudo, basicamente, que ele pode fazer pra cima de você. Isso é muito complicado de descobrir, ainda mais no meta novo. Tem menos de um mês. Tem um detalhe nesse time, nessa nova arquitetura, que eu tenho achado muito interessante, que é uma coisa que nasceu, eu acho que na Revelation G mesmo, que é o Gallade. Porque, pelo menos antigamente, eu sempre achava meio que fácil jogar contra Psy-Spam, porque a maior fraqueza de Psy-Spam sempre foi golpe em área. Porque, vamos esquecer por enquanto a Lilligant, beleza? Começar batendo em área sempre foi o terror de Psy-Spam. Eu lembro muito de jogar, quando tinha Moltres, de jogar lá em Sword Shield, eu começava dando Rock Slide, Fairy Wrath, e eu falava pro cara, você tem 50% de chance de perder o jogo no T1 porque eu vou flinchar a sua Raterine. Se você não for flinchado, aí a gente começa a jogar essa partida de verdade. E a opção do Gallade é assustadora, porque... E aí? Eu bato em área, que é a melhor opção contra a Raterine, mas se vier o Gallade e ele der o Edguard, eu tô ferrado. Só que agora a NDD tem Trick Room. Então a NDD pode dar Trick Room e ele bater com o Gallade. Então, vamos supor, se eu usar um Tyranitar com knockoff pra tentar pegar o KO na NDD, o Gallade pode ser mais rápido, dar Sacred Sword e pegar o KO e dar o Trick Room. Então, tipo, o Gallade ele amplifica as opções de mind game muito mais. E aí fica aquela, quem vai dar Trick Room? Quem vai estar na lead? E isso, claro, se for o modo Psy-Spam, porque o cara pode só dar lead com Turco Lilligant e falar, eu vou acertar o Sleep Powder. E aí, cara, se for o dia dele, o que você faz? Se for o dia dele. Cara, isso aí é... VGC, né? Tem que... Pois é. Você tem que ter um Pokémon que tanca tanto os 3 atacantes dele, né? Raterene, Gallade e Turco, que não toma Sleep Powder e que bate em área. Se alguém descobrir que Pokémon é esse, me avisa que eu vou botar no meu time com certeza. Então, e... Como é repete aí, tanca... Eu vou te responder aqui já. Como é tanca o quê? Gallade, Raterene e Turco. E não leva o Sleep. É o Incineroid Safety Goggles com... O Shedin já tá vindo. É um Dondoso Terra Ghost com Safety Goggles, cara. Eu já resolvi teu problema. Aí o Turco vai dar o Clearsmog. Aí acabou, aí né? Eu dou subs, pô. Aí eu dou subs. O sub de Dondoso Stall parece uma boa, na real. Contra a maioria dos Psy-Spam. Sim. Pois é. Um detalhe interessante que não tem nesse time, a gente talvez veja isso algum time mais pra frente, é que ele tem o Araquanid, mas normalmente é o Saluna de Hisui, que é desesperador do lado do Turco, porque fecha uma das... Vamos pensar assim, a Raterine tem golpe fada, o Turco tem golpe fogo e o Saluna tem golpe terra. Esse trio é meio que uma coverage mágica, uma combinação mágica de opções ofensivas, que era a que fez Zerdão, que era Zernes Groudon, ser absurdo, porque não tem como resistir isso. Então, esse time, ele sempre tem uma forma de nocautear um Pokémon seu. É muito difícil você falar, esse Pokémon aqui resiste tudo, joga defensivamente contra tudo, e ele resolve a partida pra mim. Sempre tem que ser É muito mais uma questão de decisões do que de ter o Pokémon.
Mas claro, alguns Pokémon podem ajudar, como por exemplo o teu Rillaboom, pra trocar o terreno, dar fake out e... Porque no final das contas, estalhar o Trick Room é uma das melhores formas de ganhar de Trick Room, certo? Fora do Trick Room o time tem suas grandes fraquezas. E claro, o fato de que o time é pensado a médio e longo prazo. Então, uma forma muito boa de ganhar esse time é você enfraquecer os dois da frente, deixar ele dar Trick Room, mas não nocautear ninguém. Porque aí ele gasta mais um turno, seja trocando, seja esperando você pegar o KO. E o grande segredo, eu não sei qual time vai de fato ganhar do Trick Room com eficiência, mas com toda certeza um time que consegue brincar esses turnos de Trick Room é um time com potencial de ganhar. Mais algum comentário sobre esse time? Eu conseguia fazer mais ou menos isso que tu falou na época usando o Dondoso mesmo. O fato do Dondoso tancar tudo me permitia gastar os 5 turnos de Trick Room. E aí o Dondoso ou morria ou ficava quase morto no último turno. E eu conseguia fazer coincidir do Trick Room acabar com entrar quem tava atrás pra limpar, sabe? Depois do Trick Room. Mas é bem mais difícil. E, inclusive, ironicamente, eu acho que o Gallade deixou isso mais difícil. Porque Sacred Sword ignora os boosts do Dondoso, né? Então... eu concordo com o Kids, estaliar Trick Room é o melhor método possível de ganhar, assim. Tipo, você querer dar out damage no Trick Room é muito difícil, né? Ele foi feito pra ser um arquétipo pra botar os Pokémon que mais batem possível, ser mais lento possível pra ter prioridade. E você também tancar tudo é muito, muito difícil, assim. Na época que a gente tinha um Tinglu ali, até com um Dondoso até que dava pra fazer, mas realmente estaliar, jogar com Protect, jogar com Fake Out, mudando o terreno, tirando o clima, eu acho que é a melhor opção. Tanto é por isso que o Rillaboom tá tão forte, né? Ultimamente. Sim. Como é que você vai tirar o terreno se não for Rillaboom? Vai jogar de Pichuxin, sei lá. Pincurchin. Não, você pode usar o Weezing. E cair pro primeiro Expanding Force, mas... Pois é. O Weezing Terra Dark, aí você perde pro Gallade, de qualquer jeito. O meu Terra... não sei. Terra Ghost. Terra Ghost, não. Enfim. Isso, só pra comentar que ainda tem as versões com Armarouge, que mudam mais ainda, né? Então... Porque aí às vezes ele junta os pode jogar mais Turbo rápido com Armarouge. Que é o time que ganhou o Remy Burned Glees tal. Por que todos esses torneios têm nomes difíceis? Por que não pode chamar tipo Tour do Zé? Tour número 2. Por que tu não faz o teu Tour do Zé? Porque eu não chamo José. Ué? Tour do Kids. Nome fácil. Posso pensar nisso, mas não hoje. Bom, e aqui eu tô mostrando vários times que... parecidos, que fizeram a mesma coisa que a gente foi comentando. Mas tem um time específico que eu queria falar, que é o time que ganhou o Tommy Tuesday Practice Tour. Eu não sei qual que é esse. Ele é o do dia 27 de agosto. Okay. Que é um time que eu quero muito falar sobre, que é o Balanced Clefable. Estamos todos na mesma página? Sim. Ótimo. Esse é o balance do momento, né? Então. E eu acho muito interessante, porque... tipo assim, primeira vez que eu vi esse time, eu não entendi ele. Aí eu fui testar. E eu comecei a ganhar. E aí eu comecei a entender o que eu tava mexendo. E tipo, meu olho brilhou. Porque era como se fosse um time focado em setup. E já tem um tempo que a gente não tem um time focado em setup assim. E... bom, alguém quer falar alguma coisa dele antes de eu começar a tietar? Não, pode tietar aí, à vontade. Eu acho que qualquer coisa que a gente for falar agora já vai cobrir muito bem. Ok. Pelo que eu percebi, esse time ele tem meio que um quarteto, que é Clefable, Kingambit, Volcarona e Rillaboom, em que
ele é muito sólido dentro de si. Faz sentido que as tipagens meio que tendem a combinar. É como se fosse um meio fantasy de dragão, fada e metal. E um meio WFG de fogo, água, grama. Em que você tem 2 sweepers, tanto o Kingambit quanto o Volcarona, que tem opções de velocidade. No caso, a Volcarona tem Quiver Dance para aumentar a velocidade. E o Kingambit tem Sucker Punch, que bate primeiro. Então, são 2 atacantes muito fortes, 2 atacantes que, se você não respeitar, eles desbalanceiam a dinâmica da partida totalmente. Não adianta você ter uma resistência a eles se eles se etuparem o suficiente. E uma das formas, entre aspas, de você ganhar de setup é você se etupar de volta. E aí entra a Clefable, que é uma coisa que eu achei genial da pessoa que inventou isso. Que ela não só, por conta da habilidade Unaware, ignora boosts dos oponentes, então ela pode redirecionar os golpes, tancar como se fosse normal, e o bicho do lado botar pressão com setup, como ela pode dar skill swap e passar esse boost pro lado. E aí você, do nada, transforma qualquer Pokémon em dondoso. Cara, isso é bizarro. Isso aí é loucura, viu? O cara que pensou nisso... É um diferencial absurdo desse time. Sim. E... Talvez é por isso que esteja funcionando tão bem, né? Mas mais do que isso, pensa assim, esse time nasceu num meta em que tava todo mundo de cabeça no Goldengo. E o Goldengo é terrível contra isso. A Volcarona amassa o Goldengo, o Kingambit amassa o Goldengo. E ele tem uma coverage distinta, certo? Não é tão repetitiva, vamos dizer assim. Como, por exemplo, chuva, às vezes tem muito atacante de água. Ou Sandstorm, que tipo, tem muitos atacantes que perdem pra água. Esse time, ele tem essa característica, principalmente porque os Pokémons tancam. Isso é uma coisa legal desse time. Se você pensar que um grande medo do Kingambit são golpes lutadores, a Clefable redireciona. A Volcarona vai ter medo de golpes de pedra, e aí o Kingambit e o Rillaboom são muito bons contra isso. O Taurus também. Então, aí tem os outros 2 slots que eu vi pessoas variarem. Esse aqui usou Taurus e Glimmora. E eu, sinceramente, eu vi todas as variações possíveis desses 2 últimos slots. E eu não entendi nenhuma delas. O Taurus faz sentido, porque é um Pokémon de água, fecha o combinho da primeira linha. E dá um Intimidate, que eu acho que é assustador do lado da Volcarona, né? Tipo, ela aumenta a defesa especial e diminui o seu ataque físico. E aí, do nada, a Volcarona vira um restrito. Então... É quase um Omnibus do lado do... Basicamente. Então é um time que, pra quem gosta de coisas mais defensivas, é uma ideia muito boa. Normalmente o time padrão é com Gengar no lugar da Glimmora, mas a Glimmora é uma ideia bem interessante. Então, pra quem gosta de times defensivos, esse eu acho que é uma ótima pegada pra ir aprendendo. Ele obviamente tem suas fraquezas, como todos os outros, mas eu gostei que, tipo, a gente mal começou o meta e já tem um Balanced muito criativo. A gente falou muito de times agressivos, mas tá aqui, um time diferente, que abusa muito, e é um Balanced sem Incineroar. Isso eu acho muito doido. Isso é muito doido, porque normalmente o Incineroar Rillaboom, tem Incineroar Rillaboom, você já chama de Balanced, quer nem saber. O resto do time pode ser tudo specs, 4 specs, você chama de Balanced. Então, tipo... e assim, eu acho que o balance que se esperava fazer sucesso era Incineroar, Amoonguss, Porygon 2, né? E até agora não brilhou muito ainda. Exato. Mas eu acho que esse time ainda vai aparecer. Só... É porque Porygon 2 é aquele Pokémon que ele só aparece de verdade depois que a poeira baixou. Ele espera a hora certa. E esperar a hora certa, no caso, é esperar Nils Dunlop postar o peixe. Eu acho que o Porygon ele tenta meio que ganhar de tudo, né? Então quando a meta tá mais estabelecida... daí dá pra fazer o set de Porygon 2. Sim, é meio que o Porygon com 5 techs do lado do Porygon, assim. Então pra você saber as techs certas, você já tem que estar com a meta mais avançada.
Sim, então, É um pouco disso. com toda certeza. Bom, a gente viu vários tipos de arquétipos diferentes. Eu não lembro se a gente deixou passar algum, mas tem um torneio em específico que eu queria comentar, não é esse, que eu acho que eu não abri, então eu vou precisar da ajuda dos meus amiguinhos. Não, esse aqui mesmo. Que foi, eu esqueci de parabenizar o Ian, que ganhou um torneio grande. De quantas pessoas? Muitas. 171. Com um dos Psy Spans. Ele usando a variante com Ursa Luna de Hisui. E Flame Plate do Oracle com Klesmog, que o Keros falou. Que é um time que, se você tá, tipo assim, na dúvida, não sabe de nada, putz, esse balance eu olhei só, não sei o que fazer. Esse time aqui é muito legal, porque ele te ensina sobre flowchart. Então, eu recomendo, tipo assim, se você não gosta de chuva, não quer usar chuva, esse time é muito bom pra começar, jogar umas ranqueadas no showdown. E quando você pegou a ideia, ou você continua, ou você troca, não sei, mas como é um time objetivo, ele é bom pra você não surtar tanto com o seu jogo e absorver mais de fora, sabe? Sim. É um time bom pra você ir entendendo o meta, assim. Como você vai ter um padrão de jogada já, tipo, independente do time que você tá enfrentando. É um bom time pra meio que você entender o que os outros times são fracos contra. O que o seu time vai precisar pra ganhar dos outros, né? Sim, exatamente. Bom, eu acho que era mais ou menos por aí que eu queria falar nesse bloco. A gente até acabou misturando as coisas, mas tudo bem. E aí eu queria partir pra próxima etapa, que seria a gente discutir um pouco mais o meta num geral, ou tópicos que a gente gostaria de trazer, e não só resultados específicos. Que, por exemplo, nós comentamos sobre o Dondoso, e teve um comentário, não sei quem foi, sobre subestimar o Dondoso. Acho que foi o Luciano que falou. E você quer destrinchar um pouco isso sobre o Dondoso, enquanto eu procuro um Dondoso pra eu colocar na tela? É que aquela coisa, né? Dondoso é extremamente forte, mas eu acho que quanto mais o oponente espera que ele vai enfrentar um Dondoso, mais fraco o Dondoso fica. E é uma curva assim bem acentuada, porque o Dondoso ele tem algumas counterplays que desmontam o Pokémon, sabe? Principalmente seria Haze e Clear Smog. Sim, com certeza. Além disso, alguns times que não tem nenhuma das duas coisas, às vezes podem ter um gameplay muito sólido contra o Dondoso, que se o jogador de Dondoso não estiver preparado, o Dondoso simplesmente não joga. Né? O próprio Ogatti falou ontem, eu estava conversando com ele, estava na live, que ele acha que um Dondoso nunca ganha de Amungus nesse Neror bem jogado. Eu não entendia isso até o Ogatti me ganhar usando Amungus nesse Neror bem jogado. Eu entendi, cara, depois de eu ver isso, eu nunca mais perco para Dondoso se eu tivesse dois Pokémons. Então, porque qual é a ideia do Dondoso ser subestimado? Então, se as pessoas não esperam o Dondoso, nenhuma dessas coisas vai estar nos times e o Dondoso faz a festa. Se elas esperam, a concentração disso daí tudo é tão grande que eu acho difícil ser Dondoso. Eu acho que ele tá muito forte, mas eu, por exemplo, não usaria Dondoso em Joinville, do jeito que o meta tá agora. Porque a chance de tu perder do nada por uma tech aleatória é muito alta. A quantidade de Pokémons com Haze que eu tenho visto tá assustadora. Tipo, tem os Pokémons que eu não sabia que aprendiam Haze que estão usando. Exato. Então, tipo... Inclusive, eu arrisco dizer que o Nader ganhou Curitiba em parte por causa disso. Ninguém esperava Dondoso naquele Ninguém. Nós tivemos essa conversa antes de Joinville. Dondoso é ruim, ninguém vai usar. E aí eu paguei com a língua 2 vezes no mesmo torneio. Pois é. Então, acontece. Mas é isso. Se até o próximo grande torneio que você acaba jogando, você que está nos assistindo, ninguém estiver pensando em Dondoso, é quando ele volta. É sempre assim. Mundial, por exemplo, todo mundo fala, Dondoso é ruim. Choveu Dondoso. Então, é sempre assim. Tá todo mundo falando de Dondoso? Tá suave. Ninguém tá falando de Dondoso? Fodeu. Eu falei pra não xingar, e eu estou xingando. Por favor, me cobrem. Cuidado com peixe.
Cuidado com o peixe. Quando você Bom. menos esperar, ele estará lá. Então tem uma resposta exato. no seu time pra isso. Exato. Bom, e a gente comentou sobre o Trick Room e a gente comentou sobre ele estar ganhando tudo e sobre ele inevitavelmente acabar caindo, mas eu consigo ver esse time evoluindo, sabe? Talvez com menos cara de 100% focado no Trick Room. Talvez vai chegar um ponto em que a Lilligant e o Turtle, principalmente a Lilligant, acabe saindo desse time. Mas talvez esse seja o meta da NDG começar a dominar. Tipo, nunca teve, eu acho, tantos pokémons que funcionassem junto dela pra fazer o Trick Room. Gallade, Armarouge, Hatterene. Eu acho que tem mais um. Faltou só um stack-ataque, hein? Faltou só um stack-ataque. Mas tem o Salão de Hisui, que é um negócio que Pode crer. é outro time que não pode subestimar. A gente viu também no Mundial, do nada, um Heart Trick Room desse saindo do limbo e ganhando tudo. Então, são dois exemplos de time, tanto o Dondoso quanto o Psyspan, que parece muito óbvio. Mas é justamente por parecer óbvio que esse time é perigoso, porque é óbvio porque funciona. E aí, não são 6 pokémons a estratégia, são menos do que 6. Então, um cara que se dedicar a esse tipo de estratégia, ele vai só fazendo pequenas trocas e vai achando as respostas certas. E do nada, boom, um novo Dondoso nasceu e ele é simplesmente assustador. Então, respeitei esses times. E aí, pra comentar o final do último time que a gente tinha comentado, do Balanced, que eu acho muito legal como esse Balanced lembra muito os times com Togekis em Sword Shield, em que você... O TED, exato. Em que a Togekis, ela atraía o foco pra ela, não só no sentido do Follow Me, mas ela deixava os oponentes sabendo que a prioridade era derrotar ela e depois derrotar o Sweeper, porque você sabe que se ficar tentando bater no Sweeper, você não vai adiantar. Então, eu tô surpreso, porque eu acho que eu nunca vi Clefable ser boa. E tem Clefairy, óbvio. Então... eu acho que é a primeira vez que o Clefable é meta. É. Quer dizer, eu acho que assim, Gen 6, houveram momentos que Clefable era meta. Não era meta, mas era relevante pra counterar Azumarill e o Bad Drum e coisas desse tipo. Mas assim, Era nichado. era nichado. Eu sinto que Clefable ainda tá um pouco nichado, assim, tipo, você vê ela mais naquele time específico, assim, tipo, pode ver. Mas a maioria dos times já vai querer uma NDD no lugar, vai querer um Mouse Rose no lugar, talvez. Eu acho que ela ainda não tá top de usagem, mas ela tá numa tendência de subida. Uhum. Sim. Então, E é interessante que, na minha cabeça, isso tá acontecendo porque tá faltando fada no formato. Sim. Scarlet Violet foi feito pensando que Fluttermane existe. Se Fluttermane não existe, a gente meio que não tem tipo fada. E Tem a gente tem Sylveon. Marina, tem a Sylveon, Primeiro- tem um Zicote, mas assim, são todos pokémons, tipo assim, não sei, eu sinto que falta fada, sabe? Falta aquela fada que impõe respeito, falta uns Zanias, falta um Tapu-Koko. exato, falta uma fada opressora. Acho que todas as fadas que a gente tem são mais ou menos. O mais perto disso é, de certa forma, a Primarina, só que você tem que... A Primarina não joga sozinha, ela precisa de todo um molejo. Sim. É porque nenhuma das fadas relevantes é rápida. A única que é rápida é o Scott, mas não dá dano, então. Exato. Então... na Nintendo já Lola também, mesma coisa. Só tudo- exato. Então, eu tô muito curioso pra ver como as pessoas vão tirar da cachola, vamos dizer assim, ideias de como tornar o tipo fada, que na minha visão é o melhor tipo do Pokémon, pra jogo, pra fazer ela funcionar, porque eu consigo ver isso acontecendo.
Eu consigo ver, sei lá, do nada, alguém lembrando que em singles as pessoas já acharam que Calm Mind, Mono Moon Blast, Clefable era bom e aí isso virava um sweeper. E imagina se isso vira uma coisa em VGC, eu acho que seria muito doido. Ei, tu não jogou horas de Gen 6, né? Clefable ganhava jogo sozinho. Jogou? Então pronto, cara. Tu viu isso daí acontecer ao vivo? É de lá que eu tô falando. É de lá que eu tô falando. Clefable ganhava jogo sozinha. A merda era muito roubada. Eu usava Magic Bounce com Calm Mind. E aí Flamethrower a gente tá falando de single. É verdade. A gente prometeu que não ia fazer isso. Então... Bom, e aí tem um outro que eu não comentei nada dele aqui, mas é um Pokémon que eu não acredito que ele funciona. E aparentemente ele funciona, porque eu perdi quase todas as vezes que eu enfrentei ele. E aí eu estou procurando um time que tem esse Pokémon, que é o Hisuian Typhlosion. Eu queria outro paste. Mano, cara, esse time, ele parece uma mentira muito grande. Mas aí depois que eu perdi pra ele a 9ª vez consecutiva, eu comecei a me perguntar se o errado não sou eu, sabe? Não sei se vocês tiveram essa experiência. Eu jogo de Pelipper, então pra mim esse time é a maior fraude de todas, assim, tá ligado? Tem o Wideguard, tem chuva, bato no MC-Cot, bate no Typhlosion. Então... Justo. Eu acho justo. Mas, sei lá, eu acho que os Typhlosions bem jogados não é tão fácil assim não, viu? Então eu nunca peguei um Typhlosion bem jogado. Eu acho que é meio fraude, assim, acho que é muito early meta, assim, tá ligado? Sei lá. Porque, eu tenho o Pelipper, e se é o Scott da Sunny Day, o Typhlosion dá um overhit no que tá do lado do Pelipper. É o Arcaludon de Sash, de Sturge. Aí ele mata... Okay. Tu tá com o Arcaludon Sash, então é porque tu é muito bom, então. Não. Sei lá, tipo... Sabendo... Porque, tipo, ele sempre vai dar Tailwind, vai bater, ou ele sempre, tipo, ele nunca vai querer bater com os dois. Tá ligado? Então ele vai ter que escolher um Pokémon ali que vai morrer ou não. Mas... Você tendo 2 Sashes, no caso do Pelipper e Arcaludon, você consegue manejar. Eu vou dar 2 centavos sobre esse time, pra quem talvez não entenda muito bem. Por que eu acho esse time interessante? O time, a ideia dele é simples. Whimsicott com o Typhlosion no começo. E aí o Typhlosion Specs, ele dá dano infinito com Eruption. Se precisar de mais dano infinito, você dá Sunny Day. Você pode dar Terra também. Então dano não falta. Como um time muito agressivo, que tem a opção do Tailwind, ele tende a forçar jogadas defensivas. E o Encore da Whimsicott entra maravilhosamente bem por punir jogadas defensivas. E aí, cara, você se ferrou. Por exemplo, se você tentou travar ele protegendo e batendo com não pegou o KO, ele deu Hit Wave. No seguinte, você tomou Encore, lascou. E mais do que isso, e aí é uma sacada que eu acho que faz toda a diferença, esse time na minha cabeça tem que ter um bloqueador de prioridade atrás. Por exemplo, Fire Giraffe ou Indeedee. Em que uma forma muito fácil de você ganhar de ter o Wind Hyper Offense é você aceitar que você não vai ser mais rápido, focar nas suas defesas e prioridade. Você bate antes e sobrevive. Uma Fire Giraffe, uma troca pra Fire Giraffe na hora certa, quebrou totalmente. E nesse sentido, eu gosto muito da Blood Moon, que é um Pokémon que eu queria muito falar aqui. Que o Typhlosion, ele não vai ganhar sozinho. Mas ele pode fazer tipo aquilo que a gente falou do Dondoso. O Typhlosion faz um buraco e depois no Tailwind, com um bloqueador de prioridade do lado, a Ursaluna do nada dá muito dano. Isso porque em metas mais limitadas de opções, muitas vezes sem lendários, a média de velocidade dos Pokémons costuma ser um pouco mais baixa. E aí Pokémons como Typhlosion costumam ser mais rápidos que a maioria dos Pokémons defensivos. Ou pelo menos de speed intermediário. Por exemplo, o próprio Archaludon, eu acho que é um benchmark bem legal de velocidade, vai sempre ser passado pelo Typhlosion. Então faz essa diferença. E aí eu vejo o pessoal dando aquela sacada de usar uma Ursaluna muito rápida. Porque aí, mesmo que o Tailwind acabe, às vezes ela, sei lá, passa um Goldengo defensivo. A pessoa não espera, toma aquele F-Power e fala, putz, perdi. Sabe? Então, é um time que eu acho que tem que respeitar. Eu acho que ele vai só deixar de existir mais rápido do que parece, mas é um time a ser respeitado, com toda certeza. Algum comentário a mais sobre esse time?
Calma, por enquanto não. Eu não acho que ele vai deixar de existir tão rápido assim, viu? Sério? E eu acho que ele tem espaço pra evoluir ainda, mas... Ok. Esse é meu 2 aí. Tudo bem. E aí... Eu acho meio fraude o time. Se tiver algum resultado, eu vou me surpreender se mostrar um torneio maior. Aí, É porque eu acho que já dá tem pra mais uma juntar. aposta. Eu acho que dá pra juntar esse time com outro e fazer algo bem interessante. Faz sentido. Faz sentido. Porque eu acho que a ideia do Typhlosion pode ser reaproveitada em outras estruturas. É isso que eu quero dizer, assim, sabe? Sim, ele é um Fire Type interessante. Se o Typhlosion entrasse no campo botando sol e tivesse um golpe de fogo que desse switch nele, ele seria mais forte. O nome dele ia ser Groudon 2, né? Se ele fizesse isso. Não, ia ser Iron Flosion. Era um Flosion. Pois é, né? Mas o que me diverte nesse time é ver que ele não entra na discussão de quão difícil é conseguir a Ursaluna Zero Speed. Porque a minha Ursaluna não é Zero Speed. Então, se eu for usar um time com Ursaluna, vai ser assim. Porque eu não tenho Ursaluna Zero Speed. E a maioria das pessoas não tem. Que essa discussão, ela é um grande, assim... Uma grande fraude, mano. Porque até hoje não vi nenhum Ursaluna Blood Moon, nenhum time de Ursaluna Blood Moon fez sucesso usando a Ursaluna Zero Speed. Sempre é a Ursaluna rápida, é impressionante. Sempre. Então, tipo, na verdade, Zero Speed, quem fez isso perdeu tempo. Sinto muito, amigos, mas a Ursaluna rápida é a Cal, pelo visto. Eu tenho muita dó da pessoa que fez a hunt de Ursaluna Zero Speed e hoje tá usando o Bottle Cap na speed dela. Então, né, cara, essa pessoa aí... Eu fiz isso. Olha aí. Tive que fazer, né? Mano, Bom. infelizmente perdeu tempo, porque quase sempre a Cal ela ser rápida. Acabou que pra Hard Trick Room, né, pra Zero Speed, a Ursaluna de Hisui ficou mais interessante. Sim, isso é verdade. Pra finalizar, tem mais 2 tópicos. Eu queria comentar um pouquinho sobre tier lists. E eu tenho quase certeza que eu esqueci de mandar as tier lists pros meus amigos apresentadores. Não, você mandou. Quer dizer, Eu mandei as tier lists? não. Você mandou o nome só. Mas eu consigo abrir ela aqui rápido. Mas tudo bem, eu vou comentar mais por alto em que o pessoal do Domination fez as tier lists deles. E quais são os pontos chaves que eu queria comentar? Eles colocaram Indeedee, como a fêmea, como tier S. Eles colocaram Electabuzz como tier A. Eu acho que são os 2 grandes pontos a se comentar. Vocês têm algo a dizer sobre isso? Cara, bem interessante. A gente sabe que o Vovômax Ben 10 ele é um dos grandes defensores de que Indeedee é um dos melhores Pokémon já criados, né? E eu não discordo dele, não. Só que às vezes ela é difícil de encaixar no time, mas se eu vou parar pra ver, o tanto de funções que a Indeedee faz é absurdo, cara. Se esse Pokémon tivesse 10 a mais de HP, eu acho que ele quebrava o jogo. Porque você tupa terreno, tem uma imunidade, né? Esse tipo dela normal psíquico é bem interessante. Ela tem redireção e nessa geração ela ganhou Trick Room. Então, ela entra naquela lista e Helping Hand. Acho que ela já tinha Helping Hand, não? Não, ela tem Helping Hand, isso que eu quis dizer. Então, tipo, ela entra naquela lista de Pokémons que eu digo que, assim, é impossível isso aqui ser ruim. Pode não ser meta, mas é impossível isso ser ruim. E eu acho que ela acabou entrando, né, como a gente falou antes, nunca teve tanto bicho ao mesmo tempo que se beneficiava da Indeedee. Então ela chegou num momento em que ela continua não sendo ruim, como ela nunca seria, mas agora ela também é bastante meta. Então eu acho que é justificável ela estar em S, eu não botaria, mas eu acho uma take não muito maluca. Em DD é o prato feito dos Pokémons, né? Tem tudo. Ela tem bloqueio de prioridade, o Psyche dela dá dano por causa do terreno, ela bota o terreno, atira o terreno, tipo, por exemplo, se a estratégia do cara, por exemplo, contra Miraidon na RegG. Se você tivesse uma DD1 Rillaboom, você tava com muita vantagem, caso você não tivesse. Então, sei lá, tipo, pra mim não faz sentido você ou não usar Rillaboom ou não usar em DD, pelo menos nessa regra H agora. Tipo, tem muita guerra de terreno, a NDD ela funciona como
um soft counter pra Trick Room de um modo que ela consegue estaliar muito bem a Trick Room, né? Ela consegue tancar os golpes da Trick Room, ela consegue fazer o redirecionamento para os outros Pokémon baterem, você pode botar um Protect nela, você pode rodar ainda desde Imprision também, que aí é pra galera que curte mais um time Hyper Offense mais doidão. Mas sei lá, tipo, ainda são tantas coisas que fica difícil até falar se ela é boa ou não. Acho que ela ser boa é só questão de você achar o set certo dela pro seu time. Eu acho que não tem um time errado pra ND, tá ligado? Perfeito. E Electabuzz. Eu passei cara. muitos meses falando que esse Pokémon era uma fraude. Mas eles estão tentando fazer essa campanha política contra mim, aparentemente. Não, começa que Subtakes eles foram os que lançaram o Electabuzz. Sim, eles gostam. É um bias. Então, tem um bias ali. Assim, ele é bem interessante. Mas Eu tenho um hot take. Eu acho que o Electabuzz é o melhor elétrico do formato. É, cara. Só que. Eu não enfrentei nenhum, mas eu ainda acho que ele é o melhor elétrico do formato. Se a gente olhar essa tier list, né, o único outro elétrico que aparece é o Palmote, né? Então. Então, talvez por falta de competição, talvez. Mas é que a ideia de que ele é muito rápido por esse meta e ele tem Electroweb e alguns outros golpes de suporte interessante, eu sinto que vai chegar uma hora que a gente vai precisar de Pokémon elétrico. E a gente vai falar, putz, podia ter um tipo um Regelec. Aí o Electabuzz vai falar, eu sou tipo Regelec, e vocês vão olhar torto. Mas é isso, ele é o Fast Electric desse meta, de certa forma. Só que ele tem o Eviolite, então ele é um Fast Electric que não cai pra qualquer golpe, tipo o Regelec. Só que não dá dano. Então, mas ele não tem um ataque especial tão baixo. Acho que é 95. É irônico que o Electabuzz 95. ele tem o mesmo base stat total do Palmote, né? O Electabuzz não é evoluído. Ele pode rodar ele Verdade. Violette, né? Então, mas assim- será? É uma aposta. Ele pode ser uma aposta, mas eu consigo enxergar onde está a solidez dele. Eu não acho que é tão louco. Pode ser o que tu falou, falta elétrico e é por isso que ele aparece tão alto na tier list. Pode ser algo Sim. do tipo. Mas assim, eu não acho que é tão louco, mas também não acho que ele é tudo isso não. Ele tem a questão de ele fazer várias funções ao mesmo tempo ali. Ele não é incrível em nenhuma delas, tipo, o dano dele não é muito bom. O book dele é ok, assim, ele não é extremamente book. Se a gente fala assim, ele pode rodar Eviolite e tal, mas assim, o Electabuzz, mesmo com o Eviolite, vai levar o hit KO da maneira Ele é que book forte, porque tem Violite. Sim. Exato. E aí. Só que ainda assim ele consegue concentrar em um Pokémon só. Speed Control, imunidade a Spore, redireção e tudo mais. Então. É uma opção. um Pokémon, é uma opção, né? É E além de- praticamente um Pokémon, né? Eu acho estranho dizer que Electabuzz é bom, cara. Eu acho estranho. Além de faltar Exato. elétrico, falta ground também, né? Então acaba que não tem tanto counter direto ao Electabuzz. É verdade. Pode, tem tipo 600 Pokémon no jogo. Como é que falta Ground e falta Elétrico, mano? Cara, é bizarro, não tem ground, não tem elétrico e não tem ice também. Tem tipo FWG e Fantasy Corsa. É que a gente... Nem fada tem direito. Esse tipo de metagame faz a gente lembrar de que muito da teoria em cima dos tipos, na verdade, são pautados em Pokémons. Como se você olhar a teoria por cima dos Pokémon de fogo, você vai ver que toda a teoria de Pokémon de fogo é baseada em Cinerohitran. E aí todo o resto a gente pensou depois. Faz sentido. Mas... É porque o fogo Pode não falar, foi feito pode pra ser um tipo defensivo muito bom, né? Mas os Pokémon defensivos que tem o tipo fogo, ele tem uma tipagem que complementa, tem as habilidades que complementam, então... Fogo não foi feito pra ser bom. É só que inventaram um tipo fada depois. Faz sentido. Só que o que eu achei interessante é que o Michael Derbest também fez uma tier list e tem muitas relações, só que ele também colocou Electabuzz na tier A. E eu fiquei assim, esses gringos estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Ou eles estão vendo o que eu estou vendo, só que eles sabem fazer isso? Eu não sei. Mas o comentário mesmo que eu queria fazer da comparação das duas tier lists é que dá pra ver a tendência dos dois.
em que, tipo, a Volcarona tá mais abaixo no pessoal do Tub Takes, enquanto que tá mais acima na ponto de vista do Michael. O que eu acho que mostra certas inclinações dessas pessoas. Ou talvez até mesmo o ponto de vista geral, porque o Michael é conhecido por ser mais agressivo que o pessoal do Tub Nation. E ele tá valorizando mais coisas com cara de balance do que o Tub Nation. Talvez diga alguma coisa que eu não estou vendo, não sei. Cara, eu considero o Volcarona Tier S. Eu acho, pelo que eu joguei, o Volcarona tá absurdamente forte. A Volcarona tá estúpido, forte. E assim, eu sinto que ela não foi explorada ainda, tudo que ela pode ser. Porque estão usando Heatwave e Giga Drain, assim, a maioria das pessoas. E ok, uma coverage ok, mas eu acho que dá pra ir um pouco mais longe. Porque com o book ok que ela tem, uma boa speed depois do Quiver Dance, enfim, o Quiver Dance que boosta Special Attack e Special Defense, um Tera ofensivo com um Tera Blast chave, me parece que a Volcarona tem esse potencial de destruir times sozinha. Se acharem. Isso me trouxe flashbacks muito, muito tristes de Goiânia. Pois é, aquilo que fizeram em Goiânia, de ela ter Heatwave e Tera Blast Fada, acho que pode ser revisitado, talvez um Tera Blast Ground ou algo do tipo nesse meta. Até Fada mesmo, tá faltando Fada. É porque o Tera Blast Fada nela cai na questão de que bate no mesmo problema que o Tera Blast, que o Giga Drain bate, no caso. Porque usando o Volcarona eu achei muito estranho ela ser um Pokémon que os dois golpes dela são resistidos por fogo. Então, um Tera Blast que cobre essa fraqueza e se adapte ao que tem no meta, não sei não, hein? Pode virar um bicho muito quebrado. Faz muito sentido. Entendi, então Tera Blast Water, Volcarona vindo pra aterrorizar Joinville. Sim. Não é fora de cogitação, viu? Não é. Edita essa parte aí, corta essa parte do vídeo, porque vão vazar nossa cal aqui. Não, lembra que tá no regulamento do podcast que se a cal vazar aqui, a gente aceitou de cal vazou. Eu não devia ter assinado aquele contrato. Volcarona Teleground. Volcarona Teleground. Bom, e aí pra gente ir encerrando, porque já tá dando nosso horário, eu queria terminar com uma pergunta pra vocês e pra qualquer pessoa que estiver assistindo, que esteja jogando, claro. O que vocês estão achando que foi o flop ou a grande dúvida desse meta? Ou tipo, que Pokémon vocês acham que tipo, eu preciso falar desse Pokémon, esse Pokémon deu alguma coisa na minha cabeça? Palafin? De preferência, o Palafin. Por que o Palafin? Cara, eu acho que várias opções assim que a galera não tinha explorado nas regulares que o Palafin tava forte, hoje em dia existem, tipo Basculegion, que não tinha explorado, mas que não existia, tipo Basculegion, Arcaludon, são Pokémons que naturalmente já ganham do Palafin, assim. E opções que a galera não tinha explorado na época que o Palafin tava forte, tipo o próprio Gyarados. Começou a aparecer um pouco depois do Palafin ficar muito forte, a galera percebeu que é um Pokémon que além de conseguir fazer um pouco do nicho do Palafin, de ser um atacante de água e tal, ele já cobria, porque ele ganhava do Palafin nas mirrors, então, sei lá, eu acho que o Palafin, apesar dele não ser tipo a maior aposta que todo mundo tinha, assim, sabe, pelo histórico dele já ter decaído antigamente, eu acho que por ser uma regulation que o nível baixou, voltou como se fosse um resquício da Reg A, né? A galera tava meio hypada pro Palafin, eu vi vários times tentando fazer o Palafin funcionar, Palafin Choice Band, Palafin Choice Scarf, Palafin Mystic Water com Raze. E aparentemente nada disso vingou, né? Eu não tentei jogar de Palafin, eu já era meio escéptico contra o Palafin. Mas... acho que foi o maior flop assim possível. E Luciano, qual o Pokémon eu acho que eu concordo que o maior foi o Palafin, mas eu quero destacar um outro aqui. Eu tô até decepcionado que eu não vi muito desse bicho ainda, que é o Komou, cara. Pô, o Komou era tão forte umas 2 regulations atrás, e aí, do nada, o boneco tá desaparecido. É o fator Goldengo, né? Tipo, como é que o Komou vai tocar no Goldengo, como é que o Komou vai... E a Volcarona também é horrível pra ele, né? Volcarona. Eu tava assim, pensativo, logo que anunciaram o Reg H, né? De tentar recriar algumas das
alguns dos arquetipos que tinha o Komou como peça central, só que nenhum desses vingou. Então, decepcionado com o meu dragão lá. Eu tava no hype pra usar Komou, eu gosto dele. Como eu acho da hora também. O Pokémon que eu queria destacar é o Decidueye de Hisui, porque a primeira partida que eu joguei de RGH foi voltando do Mundial. Eu cheguei do Mundial e, tipo, eu tomei um banho e eu fui jogar um local com um time qualquer que eu tinha ali disponível. E aí eu enfrentei um Decidueye de Hisui e eu fui massacrado. Tipo assim, massacrado totalmente. Não senti nem o cheiro da vitória. E aí eu falei, nossa, esse Pokémon é incrível. Eu preciso capturar um desse no meu Legends. Eu preciso correr atrás disso. E aí depois ele sumiu. E eu só fiquei tipo, pera, eu fui baitado? Me prometeram e ele não é nada? Ou ele é alguma coisa e eu não tô vendo? Não sei, eu fiquei muito magoado porque eu estava genuinamente considerando rejogar o Legends só pra ficar farmando Decidueye. Então, eu acho ele meio fraude, porque... Assim, a habilidade dele é muito boa, o golpe exclusivo dele é muito bom, mas ele é lento demais e não é bulk o suficiente pra fazer o que ele se propõe a fazer. Então, eu acho que a longo prazo Decidueye de Hisui não vinga não. Sim. Faz sentido. Eu acho que ele sofre um pouco com os stats dele. Com a tipagem um pouco também. Que não comba tão bem o voador com o lutador quanto poderia combar ofensivamente, tanto defensivamente também. Então, sei lá, Eu acho que ele é- eu acho que ele... Eu acho que ele é grama lutador. Ele é grama lutador. O que eu falei? Voador lutador. Ah, não, viajei, perdão. Não se preocupa, porque eu não sei lidar com o fato de que nenhum Decidueye é o voador. Né? Meio bizarro isso. Faz sentido, né? Mas bom, não, eu tava pensando nisso mesmo, tipo... Sei lá, falta alguma coisa no Decidueye de Hisui, assim. Acho que ele não tem nenhum golpe de prioridade, assim. Faz sentido Ele tem nele, Second né? Punch. É muito chato. Mas Mas não vai ter Mas stab. é aquilo. Ele é incrível, ele pega, ele dá um dano incrível no Archaludon e não sei o que, ele toma Hurricane antes e perde. É. Basicamente. Mas bom, a gente falou bastante. Fraude. Fraude. Fraude, tudo bem. Eu acho que talvez todos os Pokémon que a gente listou talvez sejam. Mas eu acho que já deu por hoje. Deu por hoje, pessoal. Acho que aqui a gente encerra então, né? Sim. Bateu então, uma fominha já. Bateu uma fominha, é verdade. Eu tô pisando na janta de vocês e de... Não de quem tá assistindo, porque eu não sei quando que eu vou postar isso, mas... de qualquer forma, eu queria agradecer muito todo mundo que escutou esse gigantesco vídeo de 1h30 sobre o Regulation. Eu acho que os próximos vão ser menores, a gente tá aprendendo a gerenciar o tempo e também como foi uma grande introdução, pelo menos a gente tentou fazer assim. Bom, eu espero que tenha sido útil. Comenta aí qual Pokémon você acha que você tem grandes expectativas nesse metagame, qual Pokémon você acha que vai só flopar e a gente tá superestimando ou subestimando. E é isso. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Queiroz, por estarem participando aqui. E se tudo der certo, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.